Boa noite, eu me chamo Cristiane Queiroz, sou professora de língua portuguesa. Hoje nós temos um convidado especial, o professor Luiz Carlos Barroso, com o tema Profissão Professor. Luiz, tá escrito assim, adicionando, acho que agora vai, conectando. Olá, boa noite. Ah, tudo bem? Não estava indo, né, Luiz? Eu estava no computador e agora pelo celular é que eu estou vendo o botãozinho verde, porque no computador é diferente. É que pelo computador, eu só estou entrando pelo celular. Pelo computador nem sei entrar. Nem sei como é que fica a conexão. Então você conseguiu agora pelo celular, né? Consegui pelo celular. Deixa eu só ajeitar aqui a E câmera, aí? peraí. Bom, gente, o Luiz, para Deixa quem eu não conhece, quem está posicionar o entrando meu também agora. aqui. Peraí, deixa eu só. É porque a minha câmera. Tá conseguindo me enxergar? Porque eu acho que eu tô cortada. Deixa eu ver Não, assim. eu estou te vendo. Mas parece que. Sim. Tá aparecendo só meu rosto? Não. Tá aparecendo tudo? Tá, tá ótimo. Tá ótimo. Não, mas tá aparecendo o quê? Porque pra mim só aparece Dá meu para rosto. ver? Não, você está aparecendo dos ombros para cima. Ah, então peraí. Do ombro pra cima? Luiz, vê É, agora. Peraí. Vê se tá aparecendo o rosto todo. tá aparecendo o rosto todo. Ah, então beleza. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Cristiane Queiroz, sou professora de língua portuguesa. Equipe de produção. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o Luiz Carlos Barroso, professor de inglês. Hoje nós vamos realizar um bate-papo sobre o tema Profissão Professor. Então, nada mais, nada menos que o nosso querido Luiz Carlos Barroso para conversar com a gente, se apresentar. Então, escutando a voz das crianças aí. Deixa eu falar. Então, boa noite. Isso. Então, você se apresentou como professora de português, né? Mas lembrando que geralmente aqui no Brasil quem faz licenciatura acaba fazendo duas habilitações, né? E Sim. você é professora de italiano também. E no meu caso, eu além do inglês também leciono língua portuguesa. Então a gente sempre tem alguma coisa em comum, né? Somos dois professores de português e cada um leciona também, pode lecionar também um idioma estrangeiro. Sim. Mas é um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que todos estejam conseguindo nos ver, né? Primeira vez que eu participo de uma live nesses moldes assim. Tanto é que eu estava pelo computador, achando que ia fazer pelo computador, não consegui, porque no celular é bem diferente. Por isso que eu achei estranho, Luiz, porque assim, eu não sei o que aconteceu com a Marcinha ontem. Até falei, Marcinha, você tá no celular? Ela tô, professora. Aí ela conseguiu achar um íconezinho verde. E aí eu não sabia que você estava no aparelho de laptop, computador. Achei que você estava no celular. Eu falei assim, gente, eu não tô. Eu tava Não, assim, gente, eu não estou conseguindo adicionar o Luiz. Parecia todo mundo, mas não aparecia você. E você estava dentro já, aí ao vivo. Bom, gente, o Luiz, sim, é, o Luiz, algumas pessoas acham que quem é assim, eu tô falando na área profissional, tá? Porque a família já sabe, né? Já sabe de tudo. Mas assim, alunos, equipe, né, pedagógica de professores, amigos profissionais em comum, e quem for ainda conhecer o Luiz, quem ainda vai ainda se aventurar na nossa história, a gente vai relatar aqui, né, sobre essa profissão de ser professor. O Luiz é meu amigo, se eu não me engano, há 21 anos. Eu estou falando 21 porque o Christian fez 21. Eu lembro que ele já me conhecia quando o Christian era bebezinho. olha, você está me entregando a minha idade, hein? Não, que isso, Luiz? Que isso? Está dizendo que a gente não se conhece só por questões de profissão. O tema hoje Ah, é verdade. é profissão professor. E o meu objetivo aqui, além de um grande amigo, ele é um ótimo professor, um ótimo profissional, né? Nós vamos falar de toda a trajetória do Luiz para ele inspirar mais pessoas nessa profissão. Pode começar aí, Luiz, falando aí. Então, como a professora Cristiane falou anteriormente,
A gente se conhece já há bastante tempo, né? Então, a gente tem quase que um laço familiar. Mas, enfim, a minha trajetória é até bastante curiosa. Não sou o único, com certeza, né? Mas eu sempre tive um sonho de ser professor, sempre quis lecionar desde cedo. Tanto é que eu fiz um curso de inglês ainda bem jovem, na adolescência. Me lembro que eu comecei com 13, 14 anos. E sempre gostei muito de idiomas, sempre gostei muito de estudar a língua portuguesa. Tive aulas de francês na época do ginásio. Ginásio, chamava-se ginásio naquela época, né, no fundamental. Cheguei a ter aula de francês, me interessei muito, gostei muito, mas depois acabei abandonando, fiquei só no inglês. E sempre estudei muito, gostei muito de português. Meu irmão era um cara muito estudioso e ele tinha um dicionário Aurélio enorme, uma edição grande, muito bonita, que ele comprou, e eu passava horas folheando aquele dicionário. Era gigantesco, me interessava muito. Depois nós compramos eu já era adulto naquela época, comprei um manual Help. Não sei se algumas pessoas vão lembrar, talvez os mais velhos se lembrem, acho que da Globo Eu lançou um lembro, Help. tá? Eu também já tenho Você uma lembra? idade já. Eu lembro. Acho que eles fizeram uma edição mais nova, por isso que você lembra. Mas era um volume grande também do Help, e eu gostava muito de ler aquilo. Eu li umas 10 vezes aquele Help, até que ele realmente perdeu o sentido, porque teve a como é que se diz? Toda a norma mudou, né? A ortografia, a nova gramática da língua portuguesa, enfim. Mas isso tudo sempre foi me motivando muito a lecionar, a trabalhar com alunos, enfim. Mas eu não entrei nessa profissão logo. Eu fiz várias outras coisas na minha vida, casei, tive filhos relativamente cedo, e aí a vida tomou um outro rumo, né? Aí a gente começa a ter que trabalhar para sustentar a família, enfim. Mas depois dos filhos formados, já bem mais tarde, os filhos já casados, eu com netos e tudo, resolvi entrar numa faculdade. Já bem, idadezinha bem razoável. E aí cursei letras, né? Português e inglês, e trabalho hoje, né, na Secretaria Estadual de Educação, lecionando, né? Entrei com a disciplina de língua inglesa, mas também leciono português, sou habilitado em língua portuguesa. E é isso. E eu acho assim, eu vejo às vezes os alunos desmotivados em sala de aula por algum motivo. Eu sei que a vida de ninguém é fácil, mas eu falo para eles, já contei essa minha história de vida em sala de aula várias vezes. E os alunos, alguns se apropriam disso, eles entendem que nunca é tarde. Eu vi uma reportagem outro dia, uma matéria, que falava que a maioria das pessoas, a idade da maioria das pessoas que fazem o Enem está em torno dos 30, 40 anos. Não são os jovens que estão saindo do ensino médio que mais fazem o Enem. Quem mais faz o Enem são pessoas que, de repente, já tiveram filhos, já casaram, e aí sentiram a necessidade, né, que o mercado exige, de uma formação em nível superior, e aí correm para fazer o Enem. Eu luto para que os meus alunos no ensino médio façam o Enem logo, que entrem logo no mercado de trabalho com nível superior, porque há uma diferença realmente importante em termos de salário, enfim, em termos de condições de trabalho e tudo mais. E eu sempre falo isso muito, conto minha história toda em sala de aula, pessoal. Uns batem palma, outros dão com os ombros, assim, diz daí. Sabe como é que é aluno, né? Nem todo mundo pensa igual. Então, uns aproveitam, outros não. E a gente vai tentando, a gente vai insistindo, porque ser professor é isso, né? A gente tem que ficar ali trabalhando com eles o tempo todo para tentar fazer com que eles sigam um bom caminho. E assim, eu lembro, né, na época que você começou a estudar. Tá ouvindo direitinho? Não sei se é porque, assim. Não, eu estou Porque não ouvindo sei se bem, mas eu estou ouvindo uma criancinha gritando aí. porque o que acontece, gente? Eu moro no condomínio que tem muita criança, né?
E aí hoje é sexta-feira, né? Sabe como é que é? Eles ficam Ah, condomínio sextou, né? condomínio assim de casas. E aí o que que acontece? Eles ficam chamando minhas filhas, mas as minhas filhas já estão ali, aqui mesmo, né, no condomínio. Só que às vezes ficam sentadinhas num determinado portão e sempre tem uma que quer chamar a outra para brincar, né? Mas voltando à nossa live, né? Então, Luiz, eu queria que você pudesse relatar aqui, né, como foi a percepção de quando você terminou a sua faculdade, o que você assim sentiu, né, de importância dessa questão, né, dos estudos, mesmo que você falou depois de ser até avô, né, de seus filhos criados, tudo que você já passou na vida, eu queria que você pudesse falar para as pessoas aqui se você, qual era o teu objetivo? Era ser professor, assim, depois que você conseguiu fazer a faculdade. E aí depois você ficou tentando concurso. Foi aí que você falou assim para mim, Cris, eu fiz a prova. E aí depois passou um tempinho e você falou assim, eu fui convocada. A gente, né, festejamos aquela questão toda, né, de quando a gente consegue algo na nossa vida. E aí foi interessante que eu já estava lá em Nova Iguaçu, por um acaso o concurso foi da Seduc para Nova Iguaçu. E aí eu gostaria que você pudesse relatar esse resumo aí dessa tua trajetória. Foi, depois da faculdade, entrada como servidor público, como professor. Tem, então. É um sentimento de uma realização muito grande, né? Você concluir um curso de nível superior, para qualquer pessoa, eu acho que é algo assim que deixa a pessoa, é um orgulho. Hoje eu tive o prazer de ver uma colega, ela postou no Facebook, uma colega nossa, que acabou uma graduação agora, enfim. Fiquei muito feliz por ela. E quando eu terminei a minha, não foi diferente. A gente sempre a vontade de soltar foguete, né? A gente fica numa alegria, ainda mais no meu caso, que eu me formei tarde, né? Ingressei numa. Às vezes as pessoas me veem na escola assim, com barbinha branca, cabelo branco, aquele senhorzinho, acho que eu estou quase me aposentando como professor. Eu posso me aposentar por conta dos meus outros anos de trabalho, mas como professor vai ser difícil eu fazer, eu terminar os anos todos, né, na carreira do magistério. Mas a gente, quando termina uma graduação, a gente fica num entusiasmo impressionante. E eu, durante todo o meu curso, eu me dediquei bastante. Eu fiz o estágio, todos os 3 estágios necessários, eu fiz questão no colégio aqui perto à noite, porque eu trabalhava de dia, né? Então eu fiz o estágio, participei de tudo, enfim. Fiz questão de fazer meu TCC, porque comprar TCC é muito errado. Eu vi gente passar vergonha por conta dessa história de comprar TCC, de plagiar, enfim. Então eu tirei férias, eu pedi 10 dias de licença do meu trabalho. Eu tinha direito a férias lá, acumulada, eles não queriam me dar férias, mas eu pedi, forcei uma barra, fiquei 10 dias em casa para escrever o TCC. É. E sempre tem uma coisa curiosa, né? Porque eu entrei de férias numa sexta-feira, né? Meu último dia de trabalho foi numa sexta-feira. Eu falei assim: bom, eu vou curtir esse final de semana, vou só pensar um pouquinho no que eu vou fazer. E segunda-feira eu começo a escrever. Aí, segunda-feira de manhã, tomei café, 8 horas da manhã, sentei em frente ao computador, liguei o computador, faltou luz. Nossa! Era uma época assim de inverno, tempo nublado, tudo escuro pra caramba. Eu pensei assim: não, vou esperar uma meia horinha ver se essa luz volta. A luz não voltou a manhã inteira. Eu tentei escrever à mão alguma coisa, porque eu estava cheio de ideias, cheio de planos, uma montoeira de livro do meu lado para tirar citações, referências e tudo mais. Falei, vou escrever num caderno para não perder tudo isso. Quem disse que eu consegui enxergar alguma coisa? Era cedo, era um dia assim, 11 horas da manhã, por exemplo, mas estava tudo muito escuro dentro de Nossa! casa. Do lado de fora eu quase também não enxergava nada, porque estava tudo muito nublado. Tava para vir uma chuva daquelas, né? E aí, no primeiro dia, eu não consegui escrever. No segundo dia, aí eu já desisti, deixei para lá e tal. No segundo dia, a empresa me convoca. Tinha tido um problema lá na empresa e precisavam de mim. Nossa! Aí voltei, trabalhei terça e quarta, só voltei a entrar de férias na quinta. Olha só, hein? Segunda Nossa! faltou luz, terça e quarta eu tive que trabalhar e quinta-feira eu voltei a escrever meu TCC.
Mas, enfim, correu tudo bem, me formei, me graduei e tal. E aí, logo em seguida, passado um ano e meio mais ou menos, eu já estava trabalhando numa escolinha particular aqui perto e tal, abriu esse concurso. E o concurso chamou relativamente rápido, né? Porque teve a prova, acho que no início do ano, no final do ano eu já estava trabalhando. Tinha sido Foi convocado bem e já rápido estava mesmo, eu atuando. lembro. Foi bem rápido. O concurso, eu não me lembro se a prova foi em março, abril, sei lá. E em novembro eu estava trabalhando. Foi bem rápido. Você me Tive que falou correr que com tinha exame feito a prova. médico. Sim, sim. Foi Isso, muito então. rápido Eu tive mesmo. que. Foi muito rápido mesmo. Mas e estamos aí, né? Aí fui trabalhar na mesma escola que você, né? Fomos colegas na mesma escola durante um tempo. Pena que agora você saiu de lá, mas foi uma honra, um prazer enorme trabalhar com você. Gente, nós trabalhamos de 2015 a 2016, Luiz, lá. 2015, né? 2015, foi 2015. Foi finalzinho de 2015. 2015, sim, Eu foi. entrei no Então, final de 2015. 2015. Aí Isso, trabalhamos porque... 2015, 2016, 17 você Exatamente. estava lá, 18, né? E ano passado, até julho. Até julho, até o meio do ano passado você ainda estava lá, isso aí, isso mesmo. Bom, para quem não sabe, quem está assistindo aqui a live, para quem não sabe, eu iniciei na Seduc em 2011, quando eu fui convocada, mas eu não trabalhava em uma Martins Pena, eu trabalhava em outra escola. Fui para o Martins Pena em 2014, fevereiro ou janeiro de 2014, né? E saí ano passado por motivos pessoais, porque assim, se eu pudesse, eu ficaria no Martins Pena até me aposentar. Mas por questões pessoais, eu tive que sair, né? Mas o importante, eu vou dizer aqui para vocês, o importante é você fazer um bom trabalho em qualquer lugar. Lógico que a equipe que eu trabalhei, né, não vai ser a mesma, né? Nós vamos conhecendo outras pessoas, vamos fazendo outras histórias em outros lugares. Mas assim, eu tive o privilégio de ter o Luiz lá, né, na nossa equipe. O Luiz entrou para somar. Assim, eu acredito que no Martins Pena a equipe sempre foi maravilhosa. Infelizmente, no meio do ano passado para cá, muitos saíram por essa questão mesmo, que teve uma oportunidade de trabalhar mais próximo de casa, né? Teve essa questão da remoção de várias regiões, né, Luiz? Assim, não foi somente lá no Psicopato. Acho que a Seduc, ela liberou em várias metropolitanas, né? Então, Verdade. assim, o pessoal, né, por questões mesmo até mesmo de localização, optou em fazer. Mas, assim, Martins Pena é a escola do meu coração. Luiz também, além de professor, é meu amigo, como todo mundo já sabe agora, todo mundo agora já sabe. Que, assim, algumas pessoas lá no Psicopato já sabiam que a gente tinha um lado parentesco. Vou explicar para vocês. O Luiz é pai do Luiz André, que é meu cunhado. Assim, é meu cunhado assim. Ele é esposo da minha cunhada. A minha cunhada é irmã do meu marido. É uma confusão, gente, olha. A minha cunhada Ana Rosa é irmã do meu esposo. E o filho do Luiz é casado com ela. Então, assim... Deixa eu colocar em outras palavras. Isso. A minha nora é cunhada da Cristiane. Não é isso? Sim, o André também, deixa de ser. Seu filho é meu cunhado. É, exatamente. Meu meu filho é cunhado da Cristiane, é verdade. Mas eu quis explicar... Esse é o nosso grau de parentesco. Não, você não poderia entender que, de repente, o André, sei lá, poderia ser meu primo, alguma coisa assim. Não, mas eu quis mostrar que a Ana Rosa é irmã do meu marido. Gente, Isso. Tudo em família. É tudo em família, E para quem não né, sabe, Luiz? Ana Rosa é a esposa do meu filho. Exatamente. E só para completar um pouquinho essa história aí, eu fui trabalhar no Martins Pena, no CIEP 354, junto com a Cristiane. Não foi por acaso, né?
eu me lembro que... Porque, assim, quem não sabe, tem um procedimento que, quando a gente é convocado, a gente vai na SEDUC para escolher escola. E eu quase não conhecia Nova Iguaçu. Eu sabia que a Cristiane trabalhava em Nova Iguaçu, em algum lugar, não sabia exatamente onde. E enquanto eu estava lá escolhendo escola, eu me lembrei de ligar para a Cristiane para pegar algumas informações. E a Cristiane, na mesma hora, me disse: olha, vem para cá, tem vaga aqui, vem para cá, para o Martins Pena. Aí eu falei para a moça: eu quero ir para lá, ela está me chamando para ir para lá, eu vou para lá. Luiz, vou falar um segredo rapidinho, te cortando, mas eu nem sabia que tinha vaga. Eu falei que tinha vaga, mas eu nem sabia, tá? Pois Eu é, fiz isso, o Orlando, eu fiz isso o pra nosso poder. diretor Orlando, ele deu um jeito de arrumar lá de qualquer jeito, né? Eu nem sabia que tinha vaga, mas eu falei, não, vai lá porque você tem que conseguir uma vaga na minha escola. E você conseguiu. É, consegui, verdade. E foi assim que a gente passou a trabalhar junto. Exatamente. Luiz, bom, vou fazer uma pergunta pra você, tá? Sim, Para você, qual a importância de se expressar através da escrita, né? Já que estamos na mesma área, né? Linguagens, né? Queria que você claro. pudesse falar do seu ponto de vista. Olha, a escrita é um mundo que se abre, é uma porta para o mundo, né? A escrita e a leitura, porque eu acho que os dois caminham juntos. Você não consegue escrever bem se você não ler muito. A pessoa, para poder escrever e escrever bem, tem que ler muito. Tudo, né? Eu sempre digo para os alunos que comecem lendo com aquilo que eles gostam, né? Não pode forçar um aluno a ler algo que eles não é do interesse deles. Um jovem não vai querer ler, não vai entender, não tem conhecimento de mundo suficiente para ler determinadas coisas. Mas eu sempre digo, gente, leiam história em quadrinho, livros de ficção, enfim, leiam. Porque assim a pessoa fica capacitada a escrever. E você, como professor, você sabe, a escrita não é só a gramática. Se você não Exatamente. tem um conhecimento mínimo de mundo, se você não tem o assunto para colocar no papel, você não consegue escrever. Então a pessoa tem que abrir a cabeça para o mundo para poder escrever. Então a escrita ele é algo realmente importantíssimo. É uma porta para o mundo, ela abre a possibilidades de estudos, eu até falo assim, vocês têm que ler em português, mas também é bom ler em inglês, porque o mundo científico, o mundo do conhecimento, que Verdade. hoje a gente tem a internet, né? Eu, muito mais do que você, eu sou de uma época que não existia internet. A nossa vida se resumia de estudos, de pesquisa, de tudo, se resumia a livros, enciclopédias, enfim. Com a internet, os artigos, boas revistas científicas, tudo está na internet ali ao alcance de um clique. O problema é que a maioria dos sites estão em inglês. E eu sempre bato nessa tecla com os meus alunos que ler, falar já é uma segunda história, porque o Enem, os Exatamente. vestibulares, não tem prova oral de línguas, de língua estrangeira. A prova é escrita. Então, se o aluno sabe ler e interpretar um básico ali, ele consegue se virar bem. E na internet é a mesma coisa. Se eles pegam o hábito de ler sites de notícia, de adquirir informações variadas, mesmo em outro idioma, depois eles podem trazer aquilo para o nosso idioma como conhecimento de mundo e transformar aquilo num excelente texto de língua portuguesa, porque hoje não adianta, a gente está vendo com essa pandemia aí que o mundo está mais globalizado do que nunca. Tudo nos serve, tudo nos tem a ver conosco. Você É pode dizer assim, verdade. não, eu vivo aqui no Brasil, não tenho nada a ver com quem vive lá no Japão, na China, na Coreia. Claro que nós temos a ver, temos Tudo muito, conectado, é né? verdade. Está tudo conectado. Então, se você... Claro, evidentemente, primeiro nós temos que dominar o nosso idioma, né? A língua portuguesa. Temos que saber falar, ler e escrever bem, mas um idioma estrangeiro, hoje o inglês, infelizmente, é a língua global, é uma língua que eu sempre puxo a sardinha para o inglês, eu sei que você é de italiano, e italiano também é Não, não tem problema não. absurdamente importante, até Sim, porque mas inglês é. a língua portuguesa ela surgiu naquela região lá do Lácio, né? O nosso famoso latim, a nossa língua mãe aí, mas eu digo para eles, saber escrever bem em português e se virar na leitura em inglês
é o basicão de hoje em dia. Não tem como fugir disso. E eu sempre bato nessa tecla. A escrita, ela é absurdamente importante, mas ela não está desvinculada da leitura. Tem que ser, as duas coisas têm que ser postas juntas, porque Sim. ninguém consegue ler, escrever bem sem ler, sem ser um leitor, né? Exatamente. A leitura vai dar esse suporte, porque assim, a escrita Exatamente. é todo um processo, né? É um processo mental complexo. Por isso que tem aluno que tem Complexo, verdade. preguiça. Acho que é preguiça, eu não sei. Eu tô falando daqueles que não têm dificuldade, tá? Porque eu tô falando de um aluno, entre aspas, que não tem nenhuma dificuldade na questão do ato da escrita. Tô falando daquele aluno lá que não quer nada com a vida, né? Então, assim, a escrita já tem essa questão, acho que esse processo, ele envolve várias ações com você, até mesmo biológica, por exemplo, envolve emoção, envolve Sim, planejamento, envolve atenção, envolve certas habilidades. Então, o cidadão, né, assim, a criança, o pai, a mãe, a família, quando a criança ela entra na escola, o que o pai quer? O pai quer o quê? Como ela já é um ser falante, o pai fica feliz quando a criança escreve seu nome. Para vocês terem uma ideia como a escrita é importante na vida de uma família, de uma pessoa. Né? A eu gente acho, tem que eu acho interessante. pontuar. Desculpa te Não, interromper, pode, mas eu acho pode falar. interessante, assim, tem uma palavra que tem surgido aí nos meios pedagógicos que já tem um tempo. A última leitura que eu fiz dizia que essa palavra tinha sido usada aqui no Brasil pela primeira vez nos anos 80, mas em termos de educação é algo bastante recente, que é o letramento. Sim. O letramento, às vezes, se confunde, algumas pessoas confundem com a alfabetização, mas o letramento vai além disso, porque Sim. o letramento é o gosto pela leitura, o gosto pela escrita, é o gosto pelas letras. E isso tem que vir de casa. A criança, o bebezinho que folheia aquele livrinho de plástico na banheira quando está tomando banho, e Isso. depois a mãe conta a historinha. Isso parece brincadeira de criança, parece coisa boa, mas é absurdamente importante para você criar um Sim, leitor sim, e um futuro sim. escritor, uma futura pessoa que gosta de escrever. Você falou dos processos que envolvem a leitura. Realmente, o que eu vejo. Tudo bem, tem aluno que pode ter preguiça, mas o que eu vejo realmente é falta de foco em alguns, Sim, falta sim. daquele conhecimento de mundo. Porque se você tem a gente, quando vai escrever, a gente tem uma folha em branco na nossa frente. A gente pega uma caneta e tem uma folha em branco. Mas a cabeça não pode estar em branco. Sim, Se você tem uma exatamente. cabeça em branco e uma folha em branco, ninguém vai preencher nada. Entendeu? A cabeça você tem que encher de ideias com o tempo, com a leitura, com conhecimento de mundo, para depois transferir aquilo para o papel em branco. Exatamente. Não é? Então, assim, o que eu vejo é que muitos alunos, como não se interessam por determinadas coisas, como não trazem muito esse gosto pela leitura, pela escrita de casa, esse hábito de folhear o livro, né? De brincar mesmo com o livro desde pequenininho e tal, faz com que o aluno chegue no fundamental, até no ensino médio e às vezes até na faculdade, porque eu tinha colegas na faculdade que liam muito mal, que Você tinham chegou uma a me falar dificuldade isso. de Eu escrever, lembro. de se comunicar absurda. Eu Então lembro a você gente me vê falando essas isso. deficiências de toda a trajetória escolar de uma pessoa. Isso se reflete depois na vida, se reflete no trabalho. A pessoa não consegue ter um desenvolvimento satisfatório lendo e escrevendo mal, Sim, né? sim, sim. Exatamente, exatamente. Então Você me acho que chegou a me falar foco isso. é o foco, o interesse e o conhecimento das coisas para que se possa colocar, se organizar as ideias e se colocar isso num papel, é algo que tem que começar cedo, né? Exatamente. A questão da motivação, né? A motivação ela é Sim, não. intrínseca e extrínseca. Tanto o apoio familiar, quanto também não adianta você ter tudo, assim, eu estou falando tudo assim, saúde, a moradia, a família ali do teu lado, e você também não tiver uma motivação interior, né? A Então, motivação, ela tem esses dois lados, né?
O aluno, quando chega na nossa mão, não sei se todas as pessoas têm conhecimento, mas a gente lá em Nova Iguaçu, a gente trabalha, a gente já pega aluno a partir do 6º ano do fundamental, né? Exato. E se esse aluno ele não traz com ele essa motivação na escrita, na leitura, desde casa, desde o primeiro ciclo do fundamental, ele dificilmente vai. A gente faz um esforço danado, a gente tenta, a gente Olha quanto trabalha com o esforço. aluno, motiva, porque eu acho que o principal que eles precisam não é nem a gramática é importante, mas a motivação para começar a escrever frases. Às vezes o aluno não quer Sim, escrever uma frase. E isso é que é triste, porque, meu filho, uma frase, 5 palavrinhas, faz uma frasezinha aí. Mas muitas vezes o aluno está com aquela folha em branco dentro da cabeça. E aí não sai exatamente. nada. Então, falta de conhecimento prévio de outras coisas, de outras realidades, né, faz com que o aluno fique dessa forma. E aí eles vão se desmotivando, eles começam a achar que não sabem nada e que não conseguem fazer nada, e vai se tornando uma bola de neve, porque acho que à medida que eles vão amadurecendo, que vão chegando na adolescência, né? Porque chegam crianças lá do 6º ano, o aluno está com 11, 12 anos, criança, e aí eles vão chegando no 8º, no 9º, primeiro ano do ensino médio, ainda se recusando a escrever, porque traz aquela deficiência anterior e não conseguem se desvencilhar daquilo. A gente tem que, no ensino médio, então, eu acho que é mais fácil, eles ouvem mais, né? Eles ficam mais Sim. quietos na sala e ouvem mais o que a gente fala. E já descobri gente que escreve. Eu, nesse período de pandemia, agora, dando minhas aulinhas aqui online, uma menina me mandou uma redação, ela falou, professor, vou participar do Enem, queria muito que o senhor visse uma redação que eu fiz aqui, para saber se está boa tal. Eu até tinha tirado uma cópia aqui, porque ela me mandou uma fotografia, a fotografia estava ruim, aí eu peguei aquilo e imprimi para tentar ler com mais, poder ver melhor, né? E era uma boa redação. Não era redação ruim, não. E essa é uma menina que escreve, é uma menina que participa sempre das aulas online, e ela está no 2º ano do ensino médio, uma ótima Bom. aluna. E tem gente que eu vejo que gosta de escrever. Eu falo de diário, que seria interessante escrever um diário e tal, e tem uns que já dizem que escrevem uma coisinha ou outra, se recusam às vezes a mostrar e tal. Enfim, a gente vai conversando e tendo ideias. Por exemplo, no início desse ano, já se falava de pandemia. Nós ainda Sim. estávamos em sala de aula, mas já havia um caso em São Paulo, e me lembro que eu levei um texto para a sala de aula, foi um artigo que eu tirei de um jornal online, e que, inclusive, falava: será que nossas aulas serão suspensas? Será que isso vai chegar aqui? Nesse período, eu pedi para que os meus alunos escrevessem uma carta para o futuro, que era uma carta que eles iriam escrever, eu não iria ler. Eu peguei e coloquei em envelopes lacrados e guardei no meu armário. Eu falei: eu vou devolver essas cartas para vocês no final do ano. Eu espero ter essa oportunidade. Eu espero até dezembro Ah, poder chegar lá tomara. no meu armário, a pegar os envelopes, abrir e devolver as cartas. Eles com certeza vão notar que muita coisa do que eles escreveram não aconteceu, porque É verdade. esse ano tá meio difícil, né? Enfim. Puxando esse Mas gancho assim, aí, puxando esse gancho aí, sim, dessas cartas, né, que você pretende, né, fazer com que eles façam essa reflexão, eu gostaria também que você pudesse mencionar a nossa profissão hoje, pós-pandemia. Eu queria que você pudesse fazer essa relação aí. pós, não, né? Nós ainda estamos, né? Eu Isso, espero mas que assim, as suas palavras se tornem realidade e a gente possa falar assim: ai meu Deus do céu, graças a ah, Deus estamos na pós-pandemia. Mas olha, a profissão realmente é difícil. Eu acho que ninguém estava preparado. Não digo só para entrar na plataforma e dar aulas online, né? Isso realmente foi difícil, foi complicado, mas ninguém estava preparado para essa situação como um todo, né? Porque acho que quem tem um pouquinho de juízo ficou preocupado, ficou receoso consigo, com os familiares, com as pessoas próximas, né? A gente sempre fica receoso, a gente tendo notícias de que estão acontecendo coisas, vizinhos aqui próximos ficaram doentes, enfim, exatamente. gente aqui de perto faleceu.
Então a gente fica assustado, preocupado. E aí a gente começa a pensar também nos alunos, porque você, sabe, a gente, cabeça de professor não desliga do aluno nunca, né? A gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que aquele pessoal lá tá, caramba. E aí começa aquela coisa toda, a gente vê o nosso secretário de Educação fazendo lives e falando que vai distribuir a apostila, ou vai distribuir chip, que o aluno não tem internet, aí você começa a ver poucos alunos acessando a plataforma, e aí eu tive problemas no início com a plataforma, né, porque disseram assim, você tem que acessar no seu dia e no seu horário. Beleza, eu continuo acessando no meu dia e no meu horário, mas eu percebi, só voltando um pouquinho, na minha primeira postagem, eu enviei um vídeo. Eu compartilhei um vídeo para os alunos. E tive logo um feedback dizendo o seguinte: não consigo abrir, a internet aqui é muito ruim, eu não consigo ver vídeos. Aí me deu aquele negócio, eu falei, caramba. E agora? Aí depois, aí eu mudei o mesmo assunto que o vídeo tratava, eu coloquei, formatei no Word, um arquivo bem mais leve, para o aluno apenas abrir e ler aquela informação. E aí eu tenho umas pessoas aqui, o meu Facebook é selecionado, né? Só tem gente boa. Eu tenho uma professora que no Facebook, ela é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela é autora, inclusive, de livros didáticos. Eu já trabalhei com o livro dela, que é a coleção A Live, de inglês. É a professora Vera Menezes. E ela tem feito umas postagens de ensino, que ela chama de ensino pandêmico. E ela, volta e meia, ela já deve estar na 100ª postagem do ensino pandêmico. Então, ela sempre fala, cuidado com exigir do aluno que ele compareça na plataforma em horários pré-estabelecidos. Porque, imagina uma família com um computador ou um celular. Exatamente. E 3 alunos no turno da manhã precisando entrar na plataforma ao mesmo tempo. Você não tem como. E eu estava limitando meus alunos àquele horário. Eu colocava horário, colocava dia e horário para o aluno entregar. Fui mudando tudo isso. Eu, na segunda semana, eu já não colocava mais horário. Eu até estipulo um dia, dou um prazo para eles. Porque a plataforma exige disciplina. Para o aluno encontrar aquilo tudo solto ali, todas as disciplinas na frente dele, se ele não tiver todo o conteúdo de história, geografia, inglês, português, enfim, tudo, o aluno tem que saber o que ele vai estudar, o que ele vai abrir primeiro, qual é o dever. Ele está por conta própria, praticamente. Né? Eu procuro, na medida do possível, dentro dos meus textos, do mural lá da plataforma, dar algumas orientações para eles. Façam assim, vai desse jeito, tal, para tentar organizar um pouco. Porque se você não tiver um local para sentar, estudar, nós temos aqui o nosso cantinho, a gente se organiza como professor aqui, tem um espaçozinho, arruma os livrinhos aqui atrás, tal. Dificilmente o aluno vai ter isso assim, dessa forma, né? O aluno começa a assistir, de repente, deitado no sofá, daqui a pouco ele cochila. Apaga de vez ali, já estava na plataforma, daqui a pouco já está no Facebook, está no Instagram, não está mais na plataforma, enfim. Então, isso tudo exige muita disciplina. E eu também fui me modificando à medida que o tempo da pandemia foi passando, eu fui aprendendo a fazer as minhas postagens e percebendo o ritmo do aluno. Porque com tudo isso, com problema de internet, com problema de equipamento em casa, o aluno, a gente tem que respeitar. Eu comecei a dar prazos maiores, parei de cobrar horário de entrega de trabalho, enfim. E fui deixando o aluno mais à vontade para ele poder realizar as tarefas, né? E devolver os trabalhos para o professor. Então, a pandemia está nos ensinando muita coisa, né? A gente está aprendendo realmente que... Eu gostaria que essa ideia da plataforma permanecesse. Mesmo depois que tudo voltasse ao normal, eu acho que pode ser uma complementação para muitos casos. A gente sabe, a gente tem situações de alunas que engravidam, né? Eu fico pensando assim, o aluno fica doente, o aluno sofre um acidente, fica sem ir à escola, a menina engravida, tira uma licença. Mas, poxa, a gente poderia ter essa plataforma disponível
para estar sempre municiando o aluno de alguma informação, de trabalho, de coisas, de atualizações, para que ele não perca muito. Porque é difícil você pegar um aluno que tirou, por exemplo, 2, 3 meses de licença por algum motivo, e depois como é que você faz para colocar isso tudo de volta? Num final de ano, né? O aluno vai lá, faz uma prova, você dá um trabalho para ele fazer em casa, não é a mesma coisa, né? Então é isso. E assim, essa Sei variável que lá. você falou, essa variável que você falou de ter 3 alunos irmãos no mesmo horário, eu tenho assim muitas alunas, não estou falando desse ano não. Minhas ex-alunas às vezes se comunicam comigo falando que na casa delas, às vezes é um aparelho de celular para dividir entre a família. Aí uma tem que esperar a outra fazer o exercício do irmão. Isso que você acabou É de isso aí. falar. A gente está falando de uma realidade do nosso público. Lógico, tem né, alguns alunos que têm o laptop em casa, que só é ele de fio, Sim. né? A gente está falando, mas a grande maioria dos nossos alunos não tem essa estrutura, né, Ainda mais tecnológica em casa. em escolas de periferia, de perto, próxima a comunidades carentes, a gente sabe que não é simples assim, né? Exatamente. E Tem toda essa dificuldade. esse ano eu estou com algumas turmas do primeiro ano, né, como gratificação de lotação. E as minhas turmas de matrícula é Educação de Jovens e Adultos. Para quem não sabe, é o NEJA. Então, a minha matrícula agora está no NEJA. Porque lá, para quem não sabe, lá no Martins Pena eu trabalhava com o 9º ano, 2º ano do ensino médio. Às vezes eu pegava produção textual quando tinha, lembra? Terceiro ano, era separado. Não Sim, sei se você lembra disso. Mas lembro. acho que agora não tem mais não. Essa É, mudou, né? diferença. Não tem mais não, essa diferença. Então, até ano passado, as minhas turmas eram de 9º ano e 2º ano do ensino médio. Esse ano, nessa nova escola, eu estou atuando, eu trabalho com educação de jovens e adultos e eu percebo que quando entramos já na plataforma, depois do dia 13 de março, acho que foi início de abril que a Secretaria de Educação lançou a plataforma, né? E aí a minha preocupação era que muitos alunos ali eu tive pouco tempo para conhecer. Foi depois do carnaval, uma semana de aula, e depois foram 2 semanas. Quando eu ia fazer o grupo de WhatsApp da turma, tinha acabado a aula presencial, e aí eu não tinha contato dos alunos, porque eu gosto, às vezes, de ter o contato de um aluno para poder mandar mensagem para a turma, né, de algum trabalho específico. E aí a grande dificuldade foi que até mesmo a direção criou uma página no Facebook para lançar avisos para as turmas entrarem, porque nem todo mundo estava conseguindo entrar na plataforma em abril. E os que entravam, era o quê? 20% da turma, mais ou menos, acho que eram 20% que entravam. Então, assim, a nossa realidade com plataforma está sendo um aprendizado tanto para esses alunos quanto para nós, professores, né? A nossa Sim. profissão é adaptativa, né? Nesse cenário. Eu gostaria que você pudesse mandar uma mensagem para as pessoas, aqueles que pretendem ingressar nessa carreira do magistério. O que você pode falar com eles, Luiz, uma mensagem? Olha, a carreira de professor, a recompensa, ela é para quem gosta, para quem sonha em ser professor, para quem tem interesse, quem vê na sala de aula, você perceber que você contribuiu um pouquinho para que alguém mudasse de vida ou conseguisse um futuro melhor, enfim. Essa recompensa do aluno chegar para você, como já aconteceu comigo, de aluna me abordar e falar: professor, eu me lembrei de você, fiz uma prova aí para um emprego, não foi nem vestibular, concurso não, a menina me falou, se não me engano, foi uma loja de departamento, acho que foi de CIA.
Eu era professor de produção textual dessa turma, acho que foi a 3002 em 2016, uma coisa assim, não lembro. Nossa, Pessoa caramba, tu lembra a turma? Caramba! não lembro. Eu faço muita confusão entre esqueci o nome daquela menina que acho que está nos assistindo, a Márcia. Eu Sim, a acho que Márcia ela foi da Cristina. 3001. Eu acho que ela foi Eu, da 3001. eu não Eu lembro de tinha turma, uma não. Eu lembro do aluna, aluno, eu não lembro da turma, não lembro a era. sério. Não, porque eu guardei bem, porque foram as minhas duas primeiras turmas de terceiro ano, e eu guardei bem essas duas turmas. Uma era Ah, praticamente em sim. frente à outra, as salas eram em frente uma da outra, assim. E teve aluno que saiu de uma turma foi para outra, enfim. Eu lembro bem dessas turmas por causa disso. E a aluna ela fez uma prova para CIA, e eu era professor na ocasião de produção textual. E ela conseguiu passar, na redação eu me lembrei de você, do que você falava lá na hora de a gente escrever texto, de escrever redação. Eu lembrei, consegui, fui aprovada, estou trabalhando. Quer dizer, uma conquista, Isso é né? uma felicidade. Para a gente passar uma mensagem, é essa que fica, do aluno te encontrar no corredor ou na rua, depois de formado, e ele vir te dar um abraço. Fala, pô, professor, você me ajudou pra caramba, você... Acho que não tem recompensa melhor. Agora, antes da recompensa, né, a gente tem que ralar um pouquinho. Então, para quem quer cursar, para quem quer entrar numa faculdade, ser professor, não é simples, não. A gente tem que estudar, tem que ler muito, tem que escrever muito, independente da disciplina que você vai cursar. Se você vai fazer um curso de matemática, isso, inclusive, até já foi assunto nas minhas aulas de português, eu já levei questão de matemática para alunos de língua portuguesa, porque eu percebi que na nossa escola, a gente, não sei se você lembra do tempo que nós aplicávamos prova de outros professores. Sim, E claro, tô lembrando. eu vi casos de alunos devolverem a prova de matemática com erros, não por causa da conta, por causa da fórmula, mas porque o aluno simplesmente não entendeu o enunciado que estava em língua portuguesa. Não compreendeu. Ele não compreendeu as 3 linhas ali, 4 linhas do que o enunciado tratava, do que o enunciado pedia para ele fazer na questão, e por conta disso eles se atrapalhavam. Então eu digo assim, se você vai estudar qualquer coisa, né, para ser professor, tem que ler muito, tem que escrever, porque o professor de matemática tem que saber escrever, o professor de geografia, história, então, leem muito, estudam muito, não é fácil para ninguém, mas a recompensa sempre vem depois, né? É um prazer enorme você ter o seu canudo, o seu diploma de graduação, mesmo depois de uma certa idade, nunca é tarde. Eu vejo até na televisão aí pessoas se graduando com 70, 75 anos. Então, enquanto dizem por aí, eu não gosto muito de ficar falando ditado, mas enquanto a vida há esperança, né? Então, né, dizem que a gente não pode deixar se abater por conta disso. Ah, já fiz 30 anos, já fiz 35, estou com 40. Não. Entra na faculdade, vai estudar, vai ler, vai abrir os horizontes, né? Que a recompensa vem depois. Essa é a mensagem que eu deixo para quem está nos assistindo aí. Eu espero que as pessoas tenham gostado um pouquinho desse nosso bate-papo aí. Quero agradecer imensamente a presença do Luiz Carlos, grande mestre, inglês e língua Isso, portuguesa, bondade linguagens, sua. né? Somos mestres da linguagem. Ele é uma inspiração, tá? Na minha vida, na vida dos alunos dele, dos familiares do Luiz também, tá? Foi uma grande honra de tê-lo aqui na live. A honra Quero foi minha. agradecer, Prazer enorme. quero agradecer as pessoas, né, que estão acompanhando esse trabalho. Eu quero sempre Só, trazer só... aqui. Pode falar, Luiz, pode falar. Não, eu tô vendo aqui nos comentários só gente importante aqui, gente. Tem gente aqui dando nota 10, pessoas que merecem nota 1000. É Colegas verdade. de trabalho aqui maravilhosos aqui que eu tô vendo aqui comentando aqui. Pô, queria poder dar um Vamos abraço em deixar. todos. Tá arriscado a gente voltar a trabalhar e não conseguir dar um abraço em ninguém, né? É verdade. É verdade. Esse Mas pessoal do isso tudo vai magistério. passar. Isso tudo vai passar. Aí, a Raquel mandou um beijo pra gente. Tô vendo aqui Falou. Raquel, Andréa Lia, nossa amiga Rejane, enfim, um montão de gente.
Quero mandar um Minha, beijo pra minha, Beth. Aí, Beth também minha, entrou. minha professora. Tudo que eu disse a meu respeito serve para ela, porque ela fez a faculdade junto comigo, né? Então, ela também é professora, só que ela hoje trabalha com outra faixa etária e ela tem se desdobrado aqui nas lives dela para agradar as criancinhas lá do colégio que ela trabalha. Um beijo, Beth, para você também. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live. As lives, como inspiração da escrita, servem para todas as pessoas, crianças, jovens e adultos. Vamos fazer a diferença com essa motivação, com pessoas assim como o Luiz, Sim, para inspirar mais vocês. E não percam o foco, não percam a fé. Um dia você chega lá. Um isso aí, beijo. com certeza. Fique com Deus, pessoal. Até a Tchau, tchau, próxima. galera. Um abraço. Tchau.